Graça, paz, prosperidade para você que está acompanhando o programa Falando de Vida, você pela live, você pelas ondas do rádio. Quero convidar você a ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Eu quero ler apenas o versículo 18. Vai dizer assim a palavra do Senhor: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Vou repetir. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, por nós, para levarmos a Deus. Esse foi o propósito da morte de Jesus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Eu li esse versículo aqui só para falar sobre a fundamental, a espetacular mensagem que é o Evangelho. A Bíblia também diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Eu quero dizer para você que o mundo só existe, tudo só acontece por causa do Evangelho. Cada página da Bíblia possui o Evangelho. O Evangelho é a mensagem central do cristianismo. E reduzir essa mensagem nos púlpitos, onde quer que você esteja, nas rádios, nas oportunidades que Deus te dá, reduzir essa mensagem com bênção temporal, curas físicas, não estou dizendo que é errado, mas reduzir a mensagem a isso, a prosperidade material, sabe, para mim assim é blasfemar do santo evangelho, é reduzir a cruz de Cristo. Você que está me ouvindo, você é um forasteiro e um peregrino. Você está aqui nessa terra de passagem porque o evangelho resgatou você e pode resgatar quem ainda não foi resgatado. Por isso a gente prega o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia também diz que a vontade do Senhor é que nenhum se perca. Essa daí é a vontade de Jesus. Ele próprio diz que é a vontade do Pai, que nenhum se perca. E você que já tomou essa decisão por Cristo, você está caminhando rumo à sua glorificação do seu corpo, para entrar nas regiões celestiais junto com Cristo Jesus. E eu quero falar sobre essa mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. Que o homem desobedeceu e pecou, e sofreu e sofre as drásticas consequências do Evangelho. Sabe, o pecado ele fez isso, foi descaracterizando, degradando, deformando o homem, corrompendo o homem, matando e condenando ele ao inferno. Todos nós, queridos, merecíamos o inferno, fazendo do homem a criatura mais perversa da humanidade. Mas eu vim te dizer também que Deus, no seu infinito amor, propicia um sacrifício substitutivo para todo o homem, enviando o seu Filho, que sabia quem era o ser humano, mas ele não sabia ser humano. Por isso ele vem, se esvazia, e lá em Filipenses vai dizer que ele se esvaziou, deixando a sua glória, e como homem ele venceu, e ele se fez carne, à semelhança do homem, de nós, de eu e você. E a Bíblia diz também em Hebreus 4,15, porém, um que assim como nós, em tudo foi tentado. Ele sabe quando você está triste, sem dinheiro para pagar suas contas, mas ele também conhece os seus sonhos mais íntimos e sabe como realizá-los. Por quê? Ele passou. Ele sabe o que sentimos, o que pensamos. Ele sabe em que padecemos. Por que ele padeceu? E eu quero te dizer que naquela cruz romana levou sobre ele os nossos pecados, que não era dele. Ele se fez maldição. E uma vez que todo o pecado da humanidade estava sobre ele, Deus despoja, sabe? Na verdade, não despoja, ele joga, Jesus é como um para-raio, ele coloca em Jesus a sua ira, e não em mim, e nem no Adaías, e nem em você. Por isso a gente está aqui, pela graça, é uma concessão. Então, isso que foi despejado sobre Jesus era para ser para mim e para você. Não éramos nem para existir, mas graças ao sacrifício de Jesus estamos aqui. Então a ira de Deus é satisfeita, satisfaz a sua justiça, pune a Cristo por todos os pecados que ele leva sobre ele, que não era dele, como eu estou dizendo. Por isso foi feito ali
sabe, a vontade do Pai em Jesus. Ele, a Bíblia diz que ele se fez injustiça, ele se fez maldição por nós. Então, você precisa viver uma vida justificada em Jesus. E no terceiro dia você já sabe, você conhece, a morte não pôde retê-lo. A Bíblia diz que o aguilhão da morte é desfeito, a sepultura não tem vitória. E ele ressuscita dos mortos, mostrando que Deus aceitou o seu sacrifício e agora podemos ser justificados, sabe, por Jesus, pelo seu sacrifício, querido. E é só por ele. Por isso só há um caminho. Cara, ninguém que morreu ressuscitou, mas Jesus morreu e ressuscitou. A morte não conseguiu parar. Por isso ele é o único digno de adoração. Você entende por que o crente só ora no nome de Jesus? Porque a gente só invoca o nome de Jesus? Porque não há outro nome. Não há outro nome. Deus levantou muitos homens, mulheres, durante toda essa história do cristianismo, mas nenhum deles é digno de adorá-lo, de adoração. Por quê? Todos morreram. Mas Jesus morreu e ressuscitou, está entre nós e nos concedeu o Espírito Santo. Então, uma vez que Jesus ressuscita, sabe, ele ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. E essa era a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa era a mensagem do João Batista, o precursor do Messias. Então, à medida que o homem se arrepende, ele nasce de novo. Ocorre ali, como ocorreu em mim, no Adaías, em muitos que estão me ouvindo, a chamada regeneração. Ele é transformado a uma nova criatura. Detalhe, ele muda não de religião, ele muda de natureza. E ele vai buscando experiência com Deus. A evidência que ele se tornou uma nova criatura é a santificação. Agora ele vai produzir frutos, obras que mostrem, que ateste que ele se regenerou. Ele vai andar em santidade, ele vai lutar, ele vai dizer não ao pecado, ele vai jejuar, ele vai viver uma vida transformada, ele vai amar a palavra de Deus, ele vai ler a Bíblia, sabe? Ele vai fazer o bem, ele vai odiar o mal. Essa palavra ódio eu estou pegando da Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus odeia a injustiça. Ele se ira todos os dias, diz no Salmo 7. E nesse período, ele vai crescer de glória em glória, a imagem de Jesus. É uma santificação progressiva. Logo, eu quero dizer que glória não é algo para onde estamos indo, é algo que a gente se torna em Deus. Nós precisamos fazer isso. E isso acontece à medida que você ora, que você jejua, tem comunhão com os santos, com os irmãos da igreja, na sua casa, passa por tribulação, seu caráter é forjado, sabe? Então, Deus vai se revelando para você. Essa é a mensagem do Evangelho, é isso que eu quero falar. Não tem nada a ver só com carro novo, casa nova. Deus dá, Deus abençoa, claro. Deus cura, glória a Deus. Eu creio, eu já presenciei coisas extraordinárias. Eu sou fruto de um milagre. Mas o Evangelho, meu irmão, não se resume a oba-oba, coisas ungidas. Não é só isso. O Evangelho de Jesus é transformação de caráter, mudança de vida. Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, o qual eu e o Adaías somos o primeiro. Então, você precisa entender que você precisa desse Jesus, deste Evangelho. Evangelho vem do Evangelho, boa notícia, boas novas. Você precisa ser transformado por essa boa notícia. Por isso eu gostaria que você se saturasse dessa mensagem. Eu simplesmente estou apaixonado, Adaías, por esse Evangelho, já vai fazer 5 anos. Então, que a gente se sature dessa palavra viva, eficaz. Aí você me diz: Albeni, e as minhas necessidades? Mulher, marido, crianças, profissão, comida, bebida, lugar, minha casa nova, meu carro novo. Meu irmão, elas são consequência, se você entender, se elas são consequência, você precisa entender, são consequência de uma vida justa. Como eu disse ainda no início, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é justiça? É dar ao outro o que lhe é de direito, vem da
do original de tzedakah no hebraico, que é dar ao outro o que lhe é de direito. Por exemplo, qual é o meu dever? É amar o Adaías. Qual é o direito dele? É ser amado. Quando eu pratico o meu dever, alguém vai praticar o meu direito. Essa é o original da palavra justiça. Tzedakah, praticar a justiça, dar ao outro o que lhe é de direito. Às vezes a gente cobra, esquece de praticar o nosso dever. Nós fomos criados para praticar a justiça, para adorá-lo. Nós precisamos fazer isso, porque senão nós vamos fazer outras coisas parecidas, mas que distorcem o Evangelho. E que você possa se encher do Evangelho. O Evangelho é isso. Deus salva pecadores, do qual somos o primeiro. E nós precisamos dessa regeneração, nós precisamos, estar em uma posição em Deus. Se a gente entender a nossa posição, não importa a nossa condição. Eu aprendi que a sua condição nunca vai mudar a sua posição, mas a sua posição em Deus muda a sua condição. Às vezes a gente está numa condição de pecador, miserável, depravado, mas Jesus vem e muda a tua história. Quando você sabe quem você é em Deus, não importa a sua condição, importa que Ele muda a tua situação. Pode ser a mais vil, a mais miserável que for. Esse é o Evangelho, a maior mensagem de todo o tempo. Motivacional #5.14 com Albenir Correia.